Você já se sentiu chamado para algo? Chamado para algo no sentido de que você não sabe nem muito explicar, parece que você nasceu com aquilo. Então, isso aqui é o que a gente pode chamar de vocação. Você sabe o que é vocação? Não? Vocação, em latim, vocare, se diz chamado, significa chamado, ou seja, nós temos uma vocação, no qual nós somos chamados e no qual nós temos que saber qual é o nosso chamado particular. Pô, esse início ficou animal, hein? Muitas pessoas acabam se entristecendo com a vida, acabam se perdendo, justamente porque não sabem o que foram chamados a fazerem da vida. Então, eu vou partir do princípio que você já tem um chamado. Here I come. Eu sou chamado a ser psicólogo, eu sou chamado a ser padre, eu sou chamado a ser médica, etc, etc, etc. Só que você tem um chamado. E agora? O que você faz com ele? Porque quando a gente descobre o chamado que nós temos, isso não é o final de uma jornada. Isso é o início. É agora, vamos dizer assim, que o jogo começa. É agora que você tem que saber fazer o que precisa ser feito. A palavra de ordem, quando você descobre o seu chamado e o que fazer, é aperfeiçoá-lo. Ou seja, se você tem um chamado, já descobriu qual chamado é este. Vou dar um exemplo aqui de uma médica. Eu descobri que o meu chamado é ser médica. Eu nasci para isso. Então, uma pessoa que já tem esse chamado, descobriu que o chamado dela é ser médica, o que ela tem que fazer? Aperfeiçoar o chamado. Ou seja, se ela tem 15 anos, ela tem que estudar, passar no vestibular, fazer uma excelente faculdade, se preparar, ter os estágios, etc, 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 e trabalhar. Então, isso quer dizer que o chamado não é só, eu descobri que meu chamado é esse e agora as coisas vão dar certo, as coisas vão se ajeitar naturalmente. Claro que não. Você precisa assumir, então, o teu compromisso com esse chamado que você descobriu. E isso é fundamental. E dentro dessa forma você consegue se desenvolver. E para que a gente busque aperfeiçoar o nosso chamado, precisamos de autoconhecimento. Ou seja, eu me conheço, ao me conhecer, eu sou um cara mais expressivo, eu sou um cara que gosta de estar perto das outras pessoas. E, eu descobri que meu chamado está nessa área mais de comunicação. Porque se alinha com isso que naturalmente eu sou. Ou, calma aí, eu percebi que eu sou um cara mais na minha, mais calado, muito mais atento, muito mais concentrado. Eu descobri que minha vocação tem aqui algo dentro dos números, da matemática, enfim, um exemplo. Então, eu preciso me conhecer para que eu conheça o chamado. Preciso também de me educar. Já que eu tenho que aperfeiçoar esse chamado que eu tenho, o que eu faço da minha vida hoje que atrapalha esse chamado que eu descobri? Porque, como eu falei, o chamado não é uma ausência de liberdade humana. Não somos escravizados pelo chamado que nós temos. Essa pessoa, que eu falei aqui como exemplo, descobriu que o chamado dela é ser médica, mas ela pode nunca estudar e nunca passar no vestibular, por exemplo. Então, ela tem que se educar, ou seja, se ordenar. Eu sou muito desatenta aqui, eu venho sendo muito desatenta, então é importante que eu encontre necessariamente uma forma de me concentrar, organizar os estudos e me prepare para isso. Se eu tenho um chamado para ser médica e eu quero cumprir o meu chamado, eu preciso conhecer isso e tudo que isso exige de mim. Em algum grau, eu tenho que ter algum tipo de experiência prática, desde que seja possível. Talvez uma menina de 15 anos não vai ter uma experiência prática de medicina em ela sendo médica, obviamente que não, mas ela consegue ter experiência prática no sentido de visitar um hospital, de dialogar com algum tipo de médico, por exemplo. Orientação é um outro ponto fundamental para o aperfeiçoamento do chamado. Eu conheço pessoas que são mais sábias do que eu, que já têm muito mais experiência naquilo que eu sou chamado. Então, essa pessoa pode procurar ou conhecer um médico com 40 anos de experiência, que ela pode ter ali uma boa conversa, uma boa troca de experiências, vamos dizer assim. Enfrentamento. A partir do momento que eu vou me organizando, vou me educando, vou tendo a experiência prática, vou tendo a orientação, eu tenho que enfrentar tudo que em mim é contrário a esse chamado. Por quê? Porque esse chamado é uma vocação pessoal particular. Ou seja, ao realizar esse chamado, isso envolve o homem num processo de felicidade. Não quer dizer que é fácil, mas gera uma certa felicidade, porque ele está fazendo aquilo no qual ele foi chamado. Então,
Eu preciso enfrentar as coisas que me atrapalham sobre isso. E dentro dessa dinâmica passa um outro aspecto importante, que é a reflexão sobre si mesmo. Como eu estou sendo? Eu descobri que eu tenho um chamado, mas como eu estou sendo, hein? Será que eu estou cumprindo? Será que eu estou fazendo bem? Será que eu não estou? A reflexão vai sempre participar como um processo de autoavaliação do progresso da pessoa em relação ao chamado e, se necessário, reajustar algo. Então, olha que ponto fundamental. E é claro, dentro disso, podemos olhar a nossa vocação como uma vocação que tem impacto e contribuição na sociedade. Poxa, se eu for médico, eu vou ajudar a população da cidade X, do bairro Y, etc, etc, etc. Então, o chamado, a vocação, ela é muito maior do que simplesmente uma carreira ou um tipo de ocupação. É quase uma expressão da sua identidade profunda, que na medida que eu consigo aperfeiçoá-la, eu me realizo como pessoa, porque me desenvolvo como pessoa dentro de uma excelência e contribuo no mundo. Então você e eu, cada um de nós temos uma vocação e todos nós precisamos aperfeiçoá-la da melhor maneira possível. Então, não podemos perder tempo. Se organize, busque ajuda, investigue a tua história para achar o teu chamado. E um outro chamado que você tem, que é muito importante, é para curtir esse vídeo, comentar qual é a tua vocação e também seguir o canal. Te espero até no próximo vídeo. Até!